E hoje eu convidei o pastor Rafael. O senhor Rafael é uma bênção, pastor lá, auxiliar na igreja sede, e ele está aqui com a gente. Todo mundo conhece o Rafael aqui, né? Vem cá, Rafael. Acho que todo mundo conhece, eu sempre trago ele aqui. Ele está sempre ministrando para nós. Quando eu ligo para ele, ele nem fala nem não. Ele desmarca compromisso, mas vem aqui, né, Rafael? Graças a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos? E vamos receber o servo do Senhor, aplaudindo bem forte o nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. Paz seja convosco. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias. Salmo de número 128. Livro dos Salmos, capítulo de número 128. Nós vamos ler o verso 1. Salmos de número 128, verso 1. Quero externar a minha alegria de estar com os irmãos. É sempre uma honra. Eu já me sinto da casa, viu, pastor? Me sinto à vontade aqui, adorando a Deus junto com os irmãos. É sempre um prazer, uma honra poder estar aqui, adorando a Jesus. Trago para os amados a paz e o abraço do nosso pastor, o pastor Toninho, que sempre me libera para estar com os irmãos, e mandou um abraço para toda a igreja. Então, sintam-se abraçados pelo nosso pastor, o pastor Toninho. E hoje, Deus tem uma palavra de bênção, de vitória, de conquista, de renovo, de libertação. Então não deixe nada dispersar a sua mente. Abra o seu coração, porque Deus vai falar conosco na noite de hoje. Amém? Salmo de número 128, verso 1, diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Feche a sua Bíblia, vamos dar as mãos, queridos. Dêem as mãos, se possível, feche os corredores. Vamos orar juntos neste momento. Vamos buscar o calor do Espírito nesta hora. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, graças te damos pela noite de hoje, pelo privilégio de te louvar, de te adorar, de estar na tua presença. Senhor, a tua presença é real e a tua unção é o que faz a diferença. Por isso, nesta hora, ó Pai, a tua igreja se une nesta oração com as mãos dadas, ó Deus, erguendo a voz para invocar o teu nome, para buscar a tua face, para buscar a tua presença. Espírito Santo, nós te damos liberdade nesta hora, te damos liberdade neste momento. Venha neste momento libertar, venha neste momento curar, renovar, batizar, visitar aqueles que estão nos acompanhando de forma online agora. Espírito Santo, entra com a tua unção dentro desta casa, dentro deste ambiente, dentro deste carro, neste local de trabalho, e vai trazendo o renovo, a cura, o ânimo, a paz. Espírito Santo, espalha neste ambiente brasas de fogo tiradas do altar. Que ninguém, Senhor, que entrou nesta casa, neste ambiente, saia da mesma maneira, mas que hoje sejamos impactados pelo poder da tua palavra. Espírito Santo, fale conosco. É o que nós te pedimos, no santo e poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Quem crê, diga amém. Os irmãos podem se assentar na bênção do Senhor.
Queridos, para a mensagem de hoje, o Espírito Santo colocou em meu coração o seguinte tema: 2 passos para a felicidade. 2 passos para a felicidade. Parece até um tema de autoajuda, né? Parece até um tema de autoajuda. Mas na noite de hoje nós não vamos ter uma autoajuda, nós vamos ter ajuda do alto, ajuda dos céus. Queridos, o primeiro passo que nós aprendemos nesse verso primeiro, o Salmo de número 128, se nós lermos os 6 versículos, está falando ao homem que teme ao Senhor. Na sua composição é o homem, e nos próximos versículos vai citar a mulher, vai citar os filhos, a família sendo abençoada, a família daquele que teme ao Senhor. Mas nesse verso primeiro, nós vamos a ter o homem como a raça humana, homem e mulher. E aqui o salmista está falando o primeiro passo: bem-aventurado, ou traduzindo feliz, é aquele que teme ao Senhor. Então o primeiro passo para a felicidade é temer ao Senhor. É interessante que por toda a Bíblia nós vamos encontrar versos dizendo que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Olha que lindo! O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Mas então, pastor Valdeci, pastora Rosa, o que é o temor ao Senhor? Traduzindo em palavras simples, para que possamos entender, o temor ao Senhor é respeitar a santidade de Deus. O nosso Deus, Ele é santo. Por isso que a Bíblia fala: sede santos, o Senhor falando: sede santos, porque eu sou santo. E o temor ao Senhor é respeitar esta santidade. Por isso que Paulo disse que o amor de Cristo nos constrange, porque quando nós entendemos a dimensão daquilo que fala lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando nós começamos a ter consciência dessa grandeza, desse amor, daquilo que Deus fez por nós, de Cristo Jesus, que deixou a sua glória para descer, nascer como homem e morrer no nosso lugar, nós somos constrangidos a amar a presença de Deus. E daí nós não queremos ferir a santidade de Deus. Nós não podemos e não queremos entristecer o Espírito Santo de Deus que habita em nós, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Então nós vamos ter zelo por esta presença, vamos cuidar dessa presença, vamos rejeitar o mal e a aparência do mal. Por quê? Porque eu quero agradar aquele que me amou, aquele que nos chamou, aquele que nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. E isto é o temor ao Senhor, respeitar a santidade de Deus. Nós cantamos no terceiro hino, Isaías capítulo de número 6. E o que diz Isaías capítulo 6? Isaías começa narrando assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor em um alto e sublime trono, e o seu séquito, ou a orla das suas vestes, invadia todo o templo, e serafins estavam por cima dele, e voavam dizendo: Santo, 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 Santo. Tem pentecostal na casa aí, meu irmão?
Vai se despertando aí, pentecostal. E serafins diziam uns para os outros: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. O texto fala que os serafins tinham 6 asas. Com 2 asas eles cobriam o rosto, com 2 asas eles cobriam os pés, e com 2 asas eles voavam, declarando a santidade de Deus e demonstrando que diante de Deus nós temos que ter reverência, nós temos que ter temor à santidade do Altíssimo. Quantos podem levantar as mãos e dar glória a Deus e dar uma palavra de louvor a Jesus? Aleluia. Então o primeiro passo para a felicidade é temer ao Senhor. Feliz aquele que teme ao Senhor, que respeita a sua santidade. E o segundo passo para a felicidade, aqui nós vamos estender um pouquinho mais, está na continuidade. E anda nos seus caminhos. E anda nos seus caminhos. Eu me formei em educação física. E no tempo da faculdade ali, eu aprendi na aula de anatomia que nós, o ser humano adulto, o corpo humano na sua composição, nós temos 206 ossos. Guarda essa informação, você tem no seu corpo 206 ossos, 600 músculos. Olha quantos músculos nós temos. Nós somos direcionados por 5 sentidos: o tato, o pegar, o olfato, sentir cheiros, o paladar, sentir gosto, a audição, agora vocês estão me ouvindo, e a visão. E qual é a parte do corpo responsável pela coordenação motora de se andar? Qual parte do corpo, meus irmãos? Pode ser mais alto. Qual parte? Os pés. Nós usamos os nossos pés para andar, e os nossos pés, essa coordenação motora está na parte do tato, na parte do tato, do sentir. Quando nós estamos andando, nós estamos sentindo o chão que está abaixo de nós. E o que é interessante que o salmista fala, porque eu fico pensando, por que que o salmista não disse, o segundo passo aqui, e corre nos seus caminhos? Porque nós corremos também com os pés. E não seria mais pomposo ou mais relevante dizer aquele que corre nos seus caminhos? Mas o salmista faz questão de dizer aquele que anda nos seus caminhos. Sabe por quê? Porque correr é apenas um espaço de tempo, um período curto de espaço de tempo. Agora andar é uma vida inteira. Eu pratiquei muitos anos corrida de rua. E o máximo que eu corri, pastor Valdeci, pastora Rosa, o máximo que eu corri foi 12 quilômetros na época que eu praticava corrida de rua, né? Corri algumas corridas da cidade, durante muitos anos eu pratiquei corrida de rua. E eu fazia 12 quilômetros em 50 minutos. Não é muito tempo, porque eu era amador. Para um atleta profissional é muito tempo, é basicamente 4 minutos e pouco por quilômetro. Então eu ia ali em alguma área de lazer, em alguma situação, algum local específico, e praticava a corrida nesse espaço de 50 minutos. Tinha vez que eu conseguia diminuir um pouquinho o tempo, tinha vez que aumentava um pouquinho, mas era esta a base, 50 minutos, 12 quilômetros. Só que terminava a corrida, eu retornava para casa andando. Então o salmista aqui, ele está falando sobre
constância, porque o mais importante não é ser o primeiro a chegar, o mais importante, irmãos, é estar caminhando na direção correta. O mais importante na presença de Deus é ter constância. Por isso que alguns corinhos de fogo, se coloque de pé, igreja, vamos cantar um pouquinho. Diz assim: caminhando eu vou para Canaã. Sabe aí? Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou. Ô pastor Jurandir, aleluia, glória a Deus. Caminhando eu vou para Canaã. Diga para o seu irmão: se você não vai, não impeça eu ir. Se você não vai, não impeça eu ir. Se você não vai, não impeça eu ir. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Faz assim agora, ó. Sinta o chão embaixo de você. Pisa no chão com coragem, com poder. Pisa no chão com coragem, com poder. Pisa no chão com coragem, com poder. O poder que Jesus dá faz Satanás estremecer. Pisa no chão com coragem, com poder. Pisa no chão com coragem, com poder. Pisa no chão com coragem, com poder. O poder que Jesus dá faz Satanás estremecer. Amém. Vamos aplaudir a Jesus. Os irmãos podem se assentar. Queridos, nós cantamos para dar o exemplo que melhor do que querer ser o mais rápido, o importante é estar na direção certa, na direção da palavra de Deus, na direção de Jesus Cristo, porque Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Tenha constância, não desista. Não somos chamados para parar, não somos chamados para retroceder, não somos chamados para ficar na inércia, porque um corpo parado, um corpo na inércia não chega em lugar nenhum. Nós temos que estar o quê? Caminhando rumo a Canaã. E aí nós vamos ver na Bíblia alguns exemplos. Se puder projetar para nós, coloque Gênesis capítulo 5, verso de número 24. Vamos ver o que a palavra diz. Gênesis capítulo 5, verso 24. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Este é Enoque, que a Bíblia fala que foi o sétimo depois de Adão. Enoque, ele amava tanto a Deus, ele respeitava tanto a santidade de Deus, que a Bíblia fala que ele começou a andar com o Senhor. E Deus amou tanto Enoque, a devoção de Enoque, que Enoque andou. E tem até uma historinha que fala que Enoque andou com Deus, que chegou um momento que Enoque estava mais perto da casa de Deus do que da sua própria casa. Aí Deus falou: Enoque, a porta está aberta, Enoque, pode entrar, vem morar comigo. É assim, meus irmãos, é caminhando com Deus, passo a passo, dia após dia. Por isso que a palavra fala: sê no temor do Senhor todos os dias. É dia após dia andando com Deus. Coloque para nós Gênesis 6, verso 9. Olha o que a palavra diz: estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações.
Olha que interessante, Noé era o homem justo e perfeito. Noé andava com Deus. Noé era uma exceção em uma geração corrompida e perversa, em que o pecado imperava e que era normal ser pecador e injusto. Mas Noé quis fazer diferente. Não, eu não vou seguir o que a maioria segue, eu vou andar com Deus. Noé era uma exceção, e olha como Deus dá oportunidade. Num tempo que não havia chuva, não havia chovido na terra, só subia um orvalho, regava toda a terra. Deus falou para Noé: Noé, comece a pregar a salvação, comece a pregar que vai chover e a água vai inundar toda a terra. Construa uma arca e vai pregando. E Noé estava naquela grande obra, construindo a arca conforme a orientação de Deus e pregando: arrependei-vos, porque é chegado o juízo dos céus. Quanto tempo, meus irmãos, Noé pregou? 120 anos. Olha como Deus dá oportunidade. Noé não foi rápido na construção da arca. Noé não quis correr, fazer algo rápido, fazer algo com pressa para mostrar alguma coisa para alguém. Não, ele foi na sua constância, ele foi na orientação dos céus. Mas na sua constância não houve um dia sequer em 120 anos que Noé não andou com Deus. Noé não caminhou com Deus. Era na direção de Deus, era anunciando a palavra de Deus, era anunciando que havia de haver um juízo, que era chegado o tempo de um arrependimento, que Deus estava preparando uma arca para refúgio de todos aqueles que crescem. E Noé, 120 anos andando com Deus e fazendo a sua vontade. Resultado: não creram, não entraram na arca e só se salvou 8 almas. Noé e a sua família. Mas Noé e a sua família se salvaram. Por quê? Porque Noé andava com Deus, sem se importar com as críticas, sem se importar com o que iam achar, sendo ridicularizado pela sociedade, o povo chamando de doido, de maluco. Mas mesmo assim, ele sabia quem o havia chamado, ele sabia com quem ele caminhava. Aleluia. Ande com Deus. Lembra o que disse lá? Jesus fala a uma das igrejas do Apocalipse: tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Você pode dizer assim: mas eu sou fraco. Paulo já falou isso, e para Paulo Deus disse: o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aí Paulo, entendendo isso, falou: porque quando eu estou fraco, aí eu sou forte. Meu irmão, Deus não está procurando os mais capacitados, os mais intelectuais, os com as condições financeiras melhores, aqueles que vão correr mais rápido, aqueles que vão falar grosso, né? Quem tem dinheiro fala grosso. Deus, Ele está procurando um coração contrito, um coração quebrantado. Quem tem o temor do Senhor, quem quer fazer as coisas com respeito à santidade de Deus, quem quer caminhar com o Senhor, não os perfeitos, mas aqueles que mesmo quando erram, reconhecem: Senhor, sou pequeno, sou falho, sou pecador, mas não retires de mim o teu Espírito, não retires de mim a tua presença. A tua presença é o bem mais precioso que eu possuo, Senhor. Perdoa os meus pecados. E aí o que a Bíblia fala? O sangue de Jesus, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Quem pode dar glória a Deus por essa palavra? Aleluia. Gênesis 17:1.
Olha o que Deus disse para Abrão, antes de mudar o seu nome a Abraão. Sendo, pois, Abrão da idade de 90 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o El Shaddai, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Como assim ser perfeito sendo tão falho? É porque a presença de Deus nos aperfeiçoa, a presença de Deus nos aperfeiçoa. Olha o que diz lá em Filipenses, coloca para nós Filipenses 3, do 13 ao 16. Irmãos, quanto a mim, não que eu julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, pastor Valdeci falou isso no altar há pouco, esquecendo das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sigamos isto mesmo. E se sentes alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Mas naquilo que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Andemos, caminhemos. Mas talvez alguma coisa no meus pés espiritual está me afetando. Talvez os meus nervos, juntas e medulas estão com alguma inflamação. Mas nesta noite, o Espírito Santo de Deus trará aqui o bálsamo de Gileade para trazer cura espiritual. Se algo está te atrapalhando na caminhada cristã, na fé, se o desejo de desistir tem tentado te seduzir, nesta noite o Espírito Santo te visita com um renovo dos céus. O Espírito Santo vai trazer cura, tirando toda a inflamação dos nervos, das juntas, das medulas, todo o problema ósseo, e no mundo espiritual sairá daqui renovado para andar na caminhada cristã, para prosseguir para o alvo, para fazer a vontade do Deus Todo-Poderoso. Certa vez Jesus falou aos discípulos: o que diz os homens que eu sou? Aí um disse: estão dizendo que tu és Elias, outros estão dizendo que és Jeremias, ou algum dos profetas. E Jesus disse: e vocês o que dizem? E Pedro falou: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia, Ele é o caminho, meus irmãos. Em outra oportunidade, então, Jesus com os discípulos trouxe uma pregação dura ali à multidão, porque estavam seguindo Jesus só pelo pão que Jesus oferecia, multiplicava pães e peixes. E Jesus trouxe uma pregação dura, difícil, e de repente a multidão, aqueles que só querem o milagre, mas não querem o abençoador, a multidão começou a partir, ir embora, e Jesus trazendo aquela mensagem dura para eles, todos foram embora. Jesus olhou para os discípulos e falou: ué, todos foram embora? Vocês não querem ir com eles? Fiquem à vontade. Aí o mesmo Pedro falou: Senhor, para onde iremos nós? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Ou seja, queridos, quando todo mundo cai fora, quando todo mundo quer pular fora do barco, quando falam para nós pararmos, desistirmos, nós temos que o quê? Aí vem a perseverança.
aí vem a constância. Não, pode todo mundo estar pulando fora, pode estar aumentando a iniquidade, pode estar falando mal da igreja. Meus irmãos, a igreja, ela é um hospital, nós temos que entender isso. Queridos, se você quer encontrar alguém perfeito, não venha na igreja. A igreja é local de pessoas imperfeitas. Dentro da igreja tem ladrão, dentro da igreja tem prostituta, dentro da igreja tem adúltero, dentro da igreja tem todo tipo de pessoa com todo tipo de sentimento. Por quê? Porque a igreja é um hospital espiritual. Ei, os irmãos acham que o Noé que andou com Deus era agradável estar dentro de uma arca com todo tipo de animal, defecando, fazendo suas necessidades, tendo que trabalhar, limpando a arca o tempo todo? Não foi agradável. Mas e daí? Eles iam sair para fora, eles iam para o lado de fora, onde a terra toda estava inundada e todos estavam mortos. O único local de refúgio era a arca. Assim é a igreja, mesmo com pessoas imperfeitas, mesmo com todo tipo de situação dentro da igreja, a igreja é o único meio que Deus instituiu para que o seu povo habite na terra, para que nós possamos ter palavras do céu. Então não somos chamados para desistir, para sair da igreja, para falar mal da igreja, muito pelo contrário, somos chamados, a Bíblia fala, a ter tolerância com aqueles que estão amadurecendo na fé, a estarmos ajudando aqueles que são mais fracos, a prosseguirmos na igreja, louvando e adorando a Deus, porque Deus encerrou todos debaixo do pecado, para com todos usar de misericórdia. E quando tocar a trombeta, só aqueles que permaneceram firmes, fiéis e constantes na obra do Senhor, no corpo de Cristo, é quem vai subir para estar na eternidade com o Senhor. Mas daí você diz: mas pastor, eu estou envolvido num mar de problemas, num mar de dificuldades. Aí esses mesmos discípulos, Jesus, na primeira multiplicação de pães, depois daquele alvoroço ali com a multidão, Jesus falou para os discípulos: peguem o barco e vão para o outro lado. Lá foram os discípulos, e Jesus subiu ao monte sozinho para orar. Passado as horas, madrugada, os discípulos sozinhos no barco, só que debaixo da obediência. Olha o detalhe: sozinhos, sem a presença de Jesus, mas debaixo da obediência. Ainda que você em algumas situações se sinta sozinho, se você está debaixo da obediência, a presença de Deus está te guardando. Eles estavam sozinhos sem Jesus, quando chegou um vento forte, quando chegou uma tempestade, só que eles estavam debaixo da palavra que Jesus deu: peguem o barco e passem para o outro lado. E eles ali desesperados, aquela tempestade, o vento sendo contrário, quando de repente eles olham ao longe, no meio do mar da Galileia, lá vem, bem de longe, naquela escuridão, no meio da madrugada, um andando. Olha, vamos ler o versículo. E os discípulos vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Olha só, imagine só, o vento querendo derrubar o barco, escuridão, madrugada. De repente eles veem ao longe vindo um vulto. Começaram a tremer de medo. O que é isso? É um fantasma. Aí um olha assim: mas peraí, parece ser o Senhor. É o Senhor. Aí sempre ele, né? O Pedro era ousado: Senhor, se és tu, manda ir ter contigo. Coloque para nós, querido.
Deixa eu achar onde que está esse texto. Mateus 14, 28 e 29. Não sei se foi esse texto que o irmão colocou. E respondendo-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. Jesus está dizendo nesta noite: você pode estar num mar de problemas, só venha para a minha presença. Mantenha o versículo para nós. Só venha, vem, vem. E descendo do barco, o que aconteceu? Andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Jesus chamou, falou: Pedro, venha. E Pedro ali, imagine os discípulos: você está doido, você está maluco? Essa tempestade aqui. Pedro não, ele liberou a palavra. Eu vou, meu irmão. Jesus está liberando a palavra nessa noite. Jesus está liberando a palavra de cura. Jesus está liberando a palavra de libertação, de salvação. Jesus está liberando uma palavra de uma nova história na presença dele, de pessoas caminhando rumo ao alvo. Toma posse nesta noite, no nome de Jesus. Pedro falou: o Senhor liberou a palavra, eu vou. E ele saiu do barco, imagine, por cima das águas. Quando Pedro pisou assim, de repente ele conseguiu andar, e foi andando sobre as águas, vivenciou o sobrenatural. Por quê? Porque ele creu na palavra de Jesus. Jesus, ele nos chama para andar em outro nível, meus irmãos. Enquanto o mundo está no natural, enquanto o mundo está murmurando por conta de um governo injusto, por isso que o mundo está aí em guerras, as pessoas são naturais, umas querendo destruir as outras. Nós andamos por fé, nós sabemos que tem uma nova Canaã, nós sabemos que tem uma nova Jerusalém que nos aguarda. Não olhamos pela vista dos olhos, olhamos para aquele que nos chamou. Mas daí você pode pensar: mas Pedro afundou. É verdade, Pedro afundou. Os discípulos até, afundou. Aí Pedro podia falar: realmente, eu tive um momento de deslize na fé e afundei, mas eu fui o único que andei sobre as águas. Quando eles estavam em alguma discussão ali, queriam afrontar o Pedro: afundou. Ei, eu afundei, mas você andou sobre as águas, você teve coragem de ir. Ei, meu irmão, quando Deus te chamar para algo, não fique hesitando. É melhor ir, dar com a cara no muro e voltar, do que nunca ter ido, meu irmão. Se Jesus está te chamando, creia na palavra dele e viva o sobrenatural de Deus. E quando nós caminhamos na direção de Jesus, o caminho, a verdade e a vida, Jesus coloca equilíbrio em nós. E esse equilíbrio que Jesus coloca em nós é saber, o esposo saber caminhar com a esposa, a esposa saber caminhar com o esposo, os pais saberem caminhar com os filhos, os filhos saberem caminhar com os pais, o funcionário caminhar com o patrão caminhar com o funcionário. Sabemos caminhar em sociedade. Por quê? Porque primeiro nós estamos caminhando com Jesus, primeiro nós estamos andando com Deus, e quando nós andamos com Deus, Deus dá equilíbrio nos nossos caminhos. Por isso que o salmista, voltando, diz: feliz é aquele que teme ao Senhor. Primeiro passo e segundo passo: anda nos seus caminhos. Seja constante, seja firme. Não precisa ser o primeiro, precisa naquele dia você ouvir a voz do mestre:
Vinde bendito de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas Senhor, por que eu tenho esse direito? Porque eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, eu estive nu e me vestiste, eu estive preso e foste me ver. Ah, meus irmãos, muitas vezes nós fazemos as coisas e ninguém está vendo, mas continue fazendo o que Jesus colocou nas suas mãos, porque Ele está vendo, e na hora certa, ainda que não aconteça neste mundo, na hora certa nós vamos ouvir a voz do Mestre. Quantos recebem esta palavra? Eu convido a igreja a se colocar de pé. Eu quero fazer um convite especial. Se nesta noite o Espírito Santo de Deus tocou no seu coração, e você sente que você precisa de um renovo espiritual para continuar a caminhada da fé, eu te convido a vir tocar no altar nesta oração. Esse é o momento profético, meus irmãos. Este momento é um momento de cura, momento de milagre. Este culto não se chama a quarta do milagre à toa. Nós estamos na presença de Jesus, e na presença de Jesus milagres acontecem. Pães se multiplicam, peixes se multiplicam, pessoas andam por sobre as águas. Na presença de Jesus, a nossa alma, os nossos anseios são saciados. Então eu quero dar essa liberdade. Nós vamos orar com toda a igreja, mas se você deseja algo específico da parte de Deus, aqui está o altar, e o altar é profético, meus irmãos. É do altar que o Senhor ordena a bênção. O ministério de louvor, se houver algum hino que for cantar, fica à vontade. Vamos louvar e buscar ao Senhor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Aleluia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz a toda pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és Senhor, tu és Senhor, tu és. O Deus da minha salvação, és o meu todo, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia. Queridos, nós vamos orar agora. Os irmãos aqui, ó, cheguem para cá, ó, cheguem todos para cá, tocando no altar, mas aqui todos aqui juntos. Isso. Nós vamos orar. E esse ato profético, nenhum ato profético que nós fazemos na presença de Deus, olha aqui, meus irmãos que estão aqui no altar. Nenhum ato profético na presença de Deus é feito à toa. Existe um mover no mundo espiritual. Quando nós começamos a entender o mundo espiritual, fica mais fácil de nós guerrearmos. Quando nós consagramos a Deus, igreja, um jejum, quando nós tiramos um tempo de devocional, quando nós cremos na palavra que é lançada no altar e tomamos posse, tem um impacto no mundo espiritual.
hostes espirituais da maldade são repreendidas, caminhos são abertos. Então o que os irmãos estão fazendo aqui, tocando no altar, aquilo que a vida dos irmãos está necessitando, o Senhor está entrando com providência. Nós cremos. Kenema surekanda laba surekarara surekai. Menecoura manalaba surekanda laba surekanda laba sou. Arasu renemande lebasu renemando kenema surekai. Urimanalamande kenemande lebasu renekato. Aramande lemande kenemanda arabasu renebaso rene. Aracanarandere candele badaco de baço decai. Deus Todo-Poderoso, Deus em cuja presença nós estamos, Deus de poder, Deus de milagres, Deus que nos chamou para caminhar na sua presença. Agora os teus filhos estão diante do altar, agora os teus filhos estão entregando as suas vidas diante do altar. Espírito Santo, agora vai no íntimo da alma e colhe agora esta oração, colhe agora esse pedido de misericórdia, de socorro. Espírito Santo, em nome de Jesus, vai curando as almas agora, vai entrando no íntimo, trazendo saúde na alma. Ramanala seremandere kanara surekai. Nós repreendemos agora todo espírito de depressão, nós repreendemos agora todo espírito de ansiedade, nós repreendemos agora todo espírito do medo, nós repreendemos. Recebam o bálsamo da presença de Deus, recebam o bálsamo do Espírito Santo, sejam abraçados agora pelo Espírito da verdade. Uramanara surekanda lamassou, enemande lebadagassou rekanda lasse. Enquanto, Senhor, os teus filhos estão no altar, ramassou rekanda lamasse. Enquanto a igreja está em comunhão, Senhor, entra agora nesta casa, Pai, visita agora este lar, Senhor, muda a história desta família, Pai, que agora vá a cura chegue neste lar, que esse parente familiar seja curado, seja liberto. Ramanara surekanda lama serekai, limanara surekanda lama so, enemande lebaso, lama surekanda lama serekai. Laço de morte está sendo quebrado neste momento. Laços de morte estão sendo quebrados neste momento. Urimanderema sekenemanderekai. Urimanara surekanda labase. Rase, recebam paz, recebam paz, recebam paz. Enemandelema surekanda lase. E agora, Espírito Santo, vai enchendo essas vidas, vai enchendo da tua presença, vai enchendo da tua presença, brasas de fogo tiradas do teu altar. Recebam, recebam, recebam mais da presença de Deus. Recebam, recebam, recebam. Quem fala em línguas estranhas pode abrir a boca e falar em línguas estranhas agora. Podem buscar dons espirituais, porque Deus está entregando nesta noite. Não é por merecimento, é porque nós caminhamos com Ele. Sejam cheios, 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 cheios. Volte a sonhar, volte a sonhar, volte a caminhar, caminhar com saúde diante de Deus, saúde espiritual, saúde no seu físico, saúde na sua alma. Urimanala seremande lebasure kai, lamasure canta lamandere badakasure canta labase. Aramanarabasso, enemande lebasu, anake nemande lebasu, anakarasure kai.
O ambiente está profético. O ambiente está profético. Vai buscando, vai buscando, vai buscando. O ambiente está profético. A unção está neste lugar. Ei, Deus conhece as nossas necessidades. O que estava tirando o seu sono, o que estava tirando a sua paz, deixa hoje aqui neste ambiente. Vá para casa com seu coração em paz. É Deus quem abre a porta desse emprego. É Deus quem assina esse papel que está na justiça. É Deus quem traz a cura e que dá a palavra contrária ao diagnóstico médico. Deixa tudo neste ambiente. Receba paz. O Espírito Santo está ministrando no meu coração. Diga para mim, igreja, paz. Receba paz, receba paz, receba paz, receba paz. A paz que excede todo entendimento, para caminhar na presença de Deus. Pode ir para casa, o ambiente lá já está diferente. É a presença do Todo-Poderoso. Pastor, pega o azeite. Conforme os irmãos forem saindo daqui, vai ungindo os irmãos. Meus irmãos, tomem posse. Não deixe a dúvida atrapalhar. Tomem posse da vitória. A vitória já é nossa pelo sangue de Jesus. Tome posse, varão. Receba a tua vitória, meu irmão. Receba em nome de Jesus. Recebam a vitória. Vão recebendo a unção e voltando para os lugares. Isso me a tua mão e traz a toda pra respirar, me faz andar sobre as águas. Estenda suas mãos. Aleluia. O Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção E o meu louvor. A igreja estende as duas mãos aos céus agora e diga comigo assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. A Bíblia fala que você é rei e sacerdote na presença de Deus. A Bíblia diz que você tem o Espírito Santo da promessa. E a Bíblia diz que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Aplauda bem forte ao Senhor Jesus. Aleluia. Estenda as suas mãos. Vamos orar pelo pastor Rafael. Senhor, nós oramos pelo teu servo. Muito obrigado por tudo que aconteceu aqui hoje, Pai. Ele foi hoje o porta-voz da tua palavra para nossos corações. E eu sei, meu Deus, que o Senhor falou com muita gente aqui hoje, Pai. E se nós colocarmos em prática aquilo que o Senhor usou o teu servo, Pai, com certeza seremos abençoados. E a mesma bênção que caiu sobre nós
Senhor, venha também sobre teu servo, sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. Que assim seja. Amém. Deus abençoe. Obrigado, meu querido. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Irmãos, olha, quem estava de manhã aqui hoje, nós fizemos exatamente o que o pastor Rafael fez. Ele não estava aqui. Esse culto de manhã não é transmitido. E nós fizemos igualzinho o que ele fez aqui hoje. Então o Espírito Santo trabalhou da mesma forma. Amém?